convidado de hoje é o soldado PM Rodrigo Rocha. Ele é coordenador do ASPRA regional. É um prazer tê-lo aqui no nosso Web News Sul. Satisfação também estar aqui perante os internautas, né, da região sul da Bahia, e na verdade a internet é um meio aberto, né, amplo, mundial, a rede livre. É uma satisfação estar com vocês para debatermos hoje aqui e trazermos alguns esclarecimentos para a nossa sociedade. Rocha, inicialmente nós gostaríamos de saber o que é o ASPRA e qual a sua finalidade. A ASPRA é uma entidade representativa de policiais. O militar, por ser militar, ele não pode, na verdade, se constituir em sindicato. E aí, por ele não poder se constituir em sindicato, né, ter um sindicato que ele represente, ele pode criar associações, né, que são entidades de direito privado, que não têm fim lucrativo, e geralmente a associação ela tem uma bandeira, né, uma linha de defesa. No caso nosso, a ASPRA é a Associação de Policiais Militares e Bombeiros e seus familiares do estado da Bahia. E aí a militância, a luta, a causa nossa que a gente desenvolve é sobretudo a defesa dos direitos dos policiais militares e a valorização desses indivíduos. Então, soldado Rocha, o que levou a polícia militar a entrar em greve? Veja bem, a palavra greve na verdade é algo muito complicado. E assim, é um assunto também muito delicado, principalmente para nós, policiais militares. Toda greve, na verdade, é um processo doloroso, é um processo sofrido, é um processo árduo. Para nós, policiais militares, existe um entendimento do judiciário que o policial militar ele não pode fazer, na verdade, greve, né? Porque é uma força auxiliar das Forças Armadas. Porém, tem outros entendimentos no sentido de que o policial militar está mais para um servidor público do Estado, porque não existe Forças Armadas estaduais. Então, as Forças Armadas são federais. Então, tem uma outra linha de entendimento que acredita que o policial tem o direito de fazer greve. Então, fica essa divergência, se pode ou se não pode fazer greve. Obviamente o judiciário sempre declara que a greve é ilegal. Não só a greve dos policiais, mas greve de professor, greve de profissional da saúde, até a própria greve do judiciário, o próprio judiciário muitas vezes declara como sendo ilegal. Então assim, escolher a greve é sempre uma última razão, o último mecanismo que se tem para se conseguir ganhar algum benefício, ganhar algum direito. Na nossa Polícia Militar do Estado da Bahia, tivemos 3 grandes greves, que foi a de 2001, que até culminou com a demissão do Prisco, que era soldado na época, ele foi demitido da polícia em 2002, até hoje luta para retornar para a instituição. Tivemos outra greve também em 2012, e essa última agora é de 2014. Fizemos a greve porque estávamos há 8 meses, ainda estamos, na verdade, em negociação com o governo do Estado, numa comissão de modernização, onde as entidades representativas dos policiais faziam parte dessa comissão, porém a negociação não avançou. O governo, no dia 10 de abril, apresentou algumas propostas, mas não eram propostas que estavam condizentes com o desejo das associações. E aí no dia 15 de abril ficou demarcado que o governo daria uma última resposta para as associações para evitar, digamos que, o uso dessa ferramenta que digamos que prejudicial para todos nós. E aí no dia 15, até os últimos instantes da negociação, não avançou esse processo. O Marco Prisco chegou até a Assembleia no Ente White, na Paralela, e lá tinha cerca de 15 mil policiais, e quando ele começou a ler as propostas que o governo ofereceu, aquela Assembleia, aquele monte de gente, na verdade, decidiu por parar a Polícia Militar, porque não concordou com aquilo que foi estabelecido pelo governo. Então fizemos a greve porque não concordamos com as propostas que foram oferecidas pelo governo do Estado para valorizar e melhorar a nossa instituição. Bom, então não houve avanço. Não houve avanço. E a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: Prisco é vereador do PSDB. Então ele tem feito assim, ele tem sido um calo no sapato do PT, principalmente do governo do Estado da Bahia. Esse embate que existe entre Prisco e o governo do PT pode ser considerado como perseguição à sua prisão ou não? Perseguição política? Na verdade, o Prisco está respondendo por algo com base na Lei de Segurança Nacional, que é uma lei de 1983, criada na época do regime ainda da ditadura militar, criada no período em que os militares ocupavam o poder. E assim, nós tivemos alguns avanços, né?
a partir dessa paralisação, o governo fez novas propostas e na quinta-feira, com apenas 2 dias de greve, o movimento foi encerrado. Então a paz foi restabelecida, os policiais retornaram às suas atividades normalmente. E aí fomos surpreendidos na sexta-feira com a prisão do Marco Prisco. A prisão foi a pedido do Ministério Público Federal. O governo do estado da Bahia alegou que ele não tem intervenção nenhuma nessa questão de justiça federal. E aí, na verdade, deixa margem para alguma suspeita também, porque a própria Secretaria de Segurança Pública da Bahia fez um relatório para o Ministério Público Federal sobre toda a movimentação do Marco Prisco, e colocando que ele seria o possível responsável por essa greve de 2014, caso ela acontecesse. Só que o que a gente entende é que um indivíduo por si só, ele não tem condição de conduzir uma massa para instaurar um processo desse de greve. Na verdade, a greve foi pedida pela grande massa da Assembleia, que é soberana, cerca de 15 mil pessoas. Então, a gente entende que deve sim haver também algum cunho político nessa questão. Apesar da nossa Constituição dizer que os poderes são independentes, a gente vê em diversos momentos uma influência... harmoniosos, né? Harmoniosos, mas a gente vê uma interferência muito grande, às vezes, do Executivo e o Judiciário fazendo prevalecer algum interesse do Poder Executivo. No caso de Prisco, ele é uma figura de destaque não só na Bahia, como de destaque nacional. Ele é coordenador de mobilização de uma associação nacional chamada NASPRA. Então, a ASPRA estadual, existe uma associação nacional de policiais militares. E ele é o diretor de mobilização. Então, nós acreditamos que, temendo que ele mobilizasse manifestações, lutas, né, por direitos no âmbito da federação, essa prisão foi, digamos que, crucial, assim dizendo. Foi um trunfo para o Poder Executivo, e o Poder Executivo, se entendendo com o Judiciário, solicitou essa prisão, sendo que, na verdade, ela é relacionada à greve de 2012, e nunca houve uma audiência desse processo de 2012. Então, como é que nunca houve uma audiência? Ele nunca nem teve como se defender, e aí já se pediu novamente uma prisão dele relacionada ao que houve em 2012. Então, a gente não concorda, acha injusta a prisão, e estamos lutando, digamos que juridicamente, e também desenvolvendo alguns atos pacíficos, que a gente vai falar mais à frente, eu acredito, justamente para tentar mobilizar o Poder Judiciário para que reveja essa prisão. Ô Rocha, melhorias salariais é uma das reivindicações da classe. Eu li no jornal Correio da Bahia uma matéria cujo título diz o seguinte: salário de policiais baianos está acima da média nacional. Procede essa afirmação ou não? Bom, isso aí é um argumento falacioso. Nós entendemos como um argumento falacioso. Por quê? Óbvio que, se você pensa num cálculo mediano, tem alguns estados que pagam cerca de R$1.000 para o policial. Então, se você for somar todos, o salário de todos os estados da federação, e dividir por todos, estaremos um pouco acima da média, considerando que tem estados que pagam valores ínfimos. E assim, vale ressaltar que o serviço de segurança pública é um serviço essencial, e, na verdade, o policial militar ele ajuda a manter essa instituição, porque mesmo atuando de maneira, muitas vezes, sem uma infraestrutura adequada, sem condições adequadas de trabalho, sem o equipamento condigno com a segurança e a proteção do indivíduo e dos colegas que trabalham com ele, ainda assim o policial consegue realizar e prestar um serviço de segurança. E você verifica isso muitas vezes quando você dialoga com a comunidade e procura saber dela a visão que ela tem, não da instituição Polícia Militar, mas dos indivíduos que compõem a Polícia Militar. Então, assim, o valor que o indivíduo recebe, muitas vezes a gente questiona, e esses dias eu questionei numa emissora de rádio para o jornalista: quanto é que você cobraria para ser policial, para fazer um juramento de defender a sociedade, mesmo com risco da própria vida? A regra diz que você deve trabalhar em situação de segurança, mas em muitas cidades pequenas, por exemplo, só são 2 indivíduos dentro de uma viatura, o material bélico não é um material bélico condizente, né, com a estrutura de segurança, muitas vezes a viatura não está em perfeitas condições, e mesmo assim o indivíduo exerce esse trabalho. Esse argumento do governo do estado, infelizmente, é falacioso. Se somar todos os salários e dividir pela quantidade de estados da federação, é óbvio que o salário da Bahia vai estar maior, um pouco maior, assim dizendo, mas esse maior não chegou ainda num nível que satisfaça as nossas necessidades. Ô Rocha, o governador do estado, Jacques Wagner, não valoriza
a polícia militar como deveria. Na sua opinião, o que é que acontece? Surpreende também, na verdade, né? E aí eu tenho que, infelizmente, entrar numa questão partidária, porque essa gestão que ocupa tanto o plano estadual quanto o plano federal, a tradução da sigla do partido é Partido dos Trabalhadores. Então, surpreende o fato do Partido dos Trabalhadores não valorizar profissionais trabalhadores. E isso não se verifica só na questão da segurança pública, mas os profissionais da educação, os professores estão insatisfeitos, os profissionais da saúde estão insatisfeitos. E o próprio governador Jacques Wagner, quando chegou, antes na verdade de chegar ao poder, na sua primeira campanha para governador do estado da Bahia, ele estendia um contra-cheque de um policial na sua campanha eleitoral, dizendo que o valor que era pago era um valor absurdo, né? Muito abaixo, muito aquém da necessidade e do valor que o serviço tem. Então a gente está numa luta, obviamente, com esse movimento de agora, tivemos muitas conquistas representativas e conquistas essas inclusive no plano salarial. Então, digamos que ao final dessa jornada aí, as associações interagindo com o governo do estado tiveram alguns ganhos, dentre esses ganhos, alguns ganhos salariais, mas assim, precisamos de mais, porque temos muitos direitos que estão previstos no estatuto, só que o estado nunca regulamenta. Agora, por exemplo, o auxílio transporte foi regulamentado, vai ser regulamentado, né? E o adicional de periculosidade. Pasmem vocês, o policial militar trabalha, é uma profissão perigosa e ele não recebe adicional de periculosidade. Rocha, você é coordenador de uma associação ASPRA importante na região, para a classe da Polícia Militar. Eu pergunto a você o seguinte, com a prisão de Prisco, enfraquece o movimento ou não? Na verdade, assim, o Prisco é o nosso líder, o Prisco é um grande militante, na verdade ele é um entusiasta dessa nossa luta. A ASPRA existe em função do Prisco, obviamente, mas assim, ele próprio deixa claro que a entidade é muito maior do que o ser humano, né? Então, assim, nós estamos abalados, nós estamos estarrecidos, nós estamos revoltados com tudo isso que aconteceu. Estamos lutando, na verdade, pela soltura dele, mas assim, não enfraquece. A ASPRA permanece viva, firme e forte, até porque nós temos uma responsabilidade para com os nossos associados. Existem pessoas, policiais militares e seus familiares, que confiam no nosso trabalho e nos têm como representantes da bandeira deles, da causa deles. Então, a gente permanece, inclusive nessa comissão de modernização, negociando com o governo do estado essas melhorias, mas assim, óbvio que a ausência do Prisco nos causa um abalo muito grande, sobretudo um abalo emocional, tanto na entidade quanto nos profissionais que estão trabalhando, porque assim, como é que você pensa num Estado democrático de direito, no mundo que a gente vive, numa ordem global de direitos humanos, se fala tanto em direitos humanos e você vê um indivíduo preso por razões de cunho político, porque tem um pano de fundo político nessa prisão dele. Então, é muito estarrecedor, na verdade, é muito preocupante você também estar num país que se diz democrático e manter um indivíduo preso por questões de ordem política, com base numa lei considerada de segurança nacional, que é uma lei criada no período militar e que não atende mais essa realidade nossa de democracia, de país que está se abrindo democraticamente a partir de 1988. Nos abala, porém a luta permanece mesmo com a ausência do Prisco. Que avaliação você poderia fazer do último movimento que houve em Itabuna, que foi inclusive convocado pela ASPRA? Que tipo de avaliação você poderia fazer? Atingiu o objetivo? Sim, na última quarta-feira nós reunimos, na verdade foi um movimento sincronizado em toda a Bahia. A ASPRA luta pela paz, ela quer a paz e a tranquilidade, mas também quer que o profissional da segurança pública seja valorizado. Então, em função da prisão do Prisco, considerando até que o argumento do Ministério Público era de que a ordem pública estava abalada, nós procuramos transmitir para os policiais militares a mensagem do Prisco, que queria que todos retornassem ao trabalho, desenvolvessem seu trabalho normalmente, e aí nós passamos a desenvolver ações pacíficas. Dentre essas ações pacíficas, atos públicos, carreatas, passeatas. No caso de Itabuna, a gente promoveu uma passeata com uma posterior entrega de um documento solicitando que a Casa Legislativa de Itabuna se manifestasse sobre o colega parlamentar preso, porque o Prisco é vereador. Então, nós estamos conseguindo na Bahia toda que as câmaras de vereadores
movam monção de apoio ao vereador Prisco, no sentido de dizer que ele é um parlamentar, merece respeito, tem dignidade e não deve ter a sua prisão cerceada por questão de ordem política. Então o movimento foi um avanço porque a gente teve muita repercussão positiva nas redes sociais. Nós tivemos apoio de líderes comunitários, de sindicatos, de movimento estudantil, de professores também, do comércio. Então foi muito importante para a gente sentir esse termômetro, sentir esse retorno das pessoas em relação a esse fato lastimável que aconteceu, que foi a prisão do Prisco. E aí continuaremos, na verdade, também com esses atos pacíficos e democráticos, conforme manda a Constituição, que diz que todos podem se manifestar pacificamente, que é livre a manifestação de pensamento. Agora, por exemplo, vai ter a micareta em Feira de Santana e nós faremos uma patrulha de diretores da Aspra. Todo diretor da Aspra ele é policial. Então nós faremos uma patrulha distribuindo rosas para a população para dizer que a gente quer contribuir com a paz do nosso Estado, com a tranquilidade do nosso Estado. Então esse ato pacífico que aconteceu na última quarta-feira em todo o Estado foi positivo e continuaremos, na verdade, desenvolvendo esse tipo de ação. Bem, Rocha, eu estou vendo aqui que a Justiça penhorou os bens das associações envolvidas no movimento grevista este ano, bem como dos seus presidentes e diretores financeiros. Como é que a associação está trabalhando para reverter esse quadro? É outro dado também assim que entristece, na verdade é muito lamentável, porque nós vivemos, conforme eu venho ressaltando aqui nessa nossa conversa, num Estado democrático de direito. Uma associação, para ela existir, ela precisa estar legalmente constituída. Ter um estatuto, ter uma assembleia para constituir quem são seus diretores, ter eleição, fazer prestação de contas, ter a regularidade fiscal. E tudo isso essas entidades têm. Elas funcionam dentro do nosso Estado e tem até um código no sistema financeiro, no sistema remuneratório, para receber a contribuição do policial direto no contra-cheque dele. Então, para ela conseguir isso, ela precisa estar em pleno funcionamento e em regular funcionamento. E todas elas estão. Aí vem o Poder Judiciário, que infelizmente, nesse sentido, não me representa. Esse Poder Judiciário que aí está, que pratica esse tipo de ação, não me representa. E diz que essas entidades são responsáveis pela greve. Uma entidade é uma pessoa jurídica, é um CNPJ. Como é que uma entidade ela vai ser responsável pela greve? As pessoas que são responsáveis por greve são seres humanos. Aqueles que estiveram lá na Assembleia, aqueles que levantaram a mão e disseram que queriam greve porque não concordavam com a proposta do governo, com a inércia do governo. Mas eu não vejo, até mesmo por uma questão lógica, como é que uma pessoa jurídica ela pode ser responsável por uma greve. Então, estamos lutando também, na verdade, para revogar essa liminar que bloqueou os bens, até porque tem muitos dos presidentes dessas entidades que são policiais da ativa, como por exemplo o coronel Edmilson, da Força Invicta, que é a Associação dos Oficiais, e ele está com a conta pessoal dele bloqueada. Então o que tem a ver, né, qual é o sentido, né, de bloquear a conta pessoal do indivíduo? Sendo que na verdade foi um coletivo de pessoas que convocaram essa greve. Então as entidades estão lutando para isso. Obviamente que isso nos abala financeiramente, porque temos funcionários contratados, temos contas a pagar, temos aluguéis, enfim, todas as prestações financeiras que uma entidade possui. E aí estamos prejudicados, lesados por essa decisão. Eu acredito que o nosso setor jurídico vai conseguir derrubar essa liminar o mais rápido possível para que o funcionamento seja mantido, né? Principalmente nessa parte financeira, porque temos obrigações para honrar. Ô Rocha, me diz uma coisa, a prioridade de momento da Aspra é continuar com as reivindicações ou a soltura de Prisco? A prioridade da Aspra, na verdade, vai seguir essas duas linhas, porque temos, digamos que, material humano suficiente para cuidar desses dois lados. De uma parte, a gente continua sentado nessa mesa de negociação e querendo que o governo cumpra o acordo que ele mesmo ofereceu e fez. Então, a gente vai continuar lutando pelos direitos policiais para que essas melhorias que foram apresentadas, CD, condição especial de trabalho, aposentadoria com 25 anos para as policiais femininas, auxílio transporte, adicional de periculosidade, plano de carreira, plano de salário e subsídio, a gente vai continuar dentro dessa comissão, junto com as demais entidades, para que esse acordo seja realmente efetivado e cumprido, que o governo elabore essas propostas, encaminhe para a Assembleia e ainda esse ano a gente já tem esses direitos garantidos.
E por uma outra linha também, nós estamos cuidando também de tranquilizar a sociedade, tranquilizar a população de que não queremos greve, nós queremos a paz, a tranquilidade, nós queremos uma segurança pública melhor, e a gente entende que para que um serviço seja melhor prestado, obviamente também o profissional que presta esse serviço deve ser valorizado. Então, a linha de defesa dos direitos dos policiais é essa e a gente vai permanecer. E em relação à questão do Marco Prisco, o setor jurídico já está cuidando. Temos alguns partidos políticos solidários à causa dele, temos alguns deputados federais solidários à causa, temos alguns senadores solidários à causa e também vereadores, né, no estado da Bahia e Câmara de Vereadores promovendo monção de apoio que vai servir também para embasar o pedido de liberdade dele, até porque a ordem pública já foi restabelecida e o serviço está funcionando. Então vamos seguir com as duas linhas, tentando afastar essa prisão injusta e ilegal do Prisco, revogá-la e também buscando continuar negociando para que tudo aquilo que foi acordado para que o fim da greve acontecesse seja realmente mantido e aprovado e efetivado por parte do governo do estado e por parte da Assembleia Legislativa. Bem, Rocha, eu quero agradecer a você pela sua presença aqui em nosso estúdio. Foi muito bom bater esse papo com você, esclarecedor. E a gente coloca o nosso microfone à sua inteira disposição para que você mande a sua mensagem final a toda a região, principalmente aos seus colegas militares. Eu gostaria também de agradecer ao portal Web News Sul por essa oportunidade. Gostaria de dizer também para a população, para a sociedade, que a ASPRA é uma entidade legalmente constituída e que luta por direitos. Então, nós vivemos num mundo democrático e se é possível, então, estar no Estado democrático, pensar numa bandeira de uma classe, pensar em lutar por uma causa, é algo válido e algo que se adequa a isso. Então, nós pretendemos lutar pelos direitos dos policiais, queremos a paz e a tranquilidade no Estado. É importante ressaltar isso também, porque tem uma linha aí da imprensa que tenta construir uma imagem aterrorizadora nossa, né? E eu acho que isso não é válido. O importante é pensar realmente nisso. Nós queremos a tranquilidade, a paz, queremos um serviço de segurança pública melhor, queremos também lutar pelo bem maior, um dos maiores bens, que é a liberdade, para que o Marco Prisco retorne à atividade parlamentar dele de vereador, até porque a própria Casa Legislativa onde ele atua reconheceu que o mandato dele não deve ser cassado. Então, a mensagem que a gente tem é essa, de paz, de tranquilidade, continuaremos lutando pelos direitos dos policiais militares e buscando a melhor forma de conquistar esses direitos, quer seja pela via judicial ou então por essa via de negociação, de diálogo com o poder executivo do Estado. Então a mensagem que a gente tem é essa, de paz, de tranquilidade, e continuaremos lutando tanto pelos direitos dos policiais quanto pela liberdade do Marco Prisco. Eu que agradeço a oportunidade, a ASPRA Bahia está também sempre à disposição de vocês para qualquer esclarecimento, debate a respeito dos temas que nos envolvem. Muito obrigado.